Hello people, good morning, how are you? Olá, boa tarde. Como amanhã, dia 17 do 6, será a nossa prova de língua inglesa, né, nós vimos apenas esse, porém em partes, né, foi a afirmativa, a negativa e a interrogativa. Então o nosso teste vai ser somente relacionado a esse conteúdo, então não está difícil. Vamos lá. O presente contínuo é uma ação do que a gente está fazendo agora. Como no português eu falei para vocês, nós temos o ando, o endo e o indo, né? Amando, correndo, fugindo e assim os outros verbos. No inglês a gente só usa esse ing, como vocês vejam aqui, ó. Apenas esse ing na frente do verbo. Por exemplo, se for o verbo hate, hate é odiar. Se for falar odiando, né, eu vou tirar o ezinho e colocar o ing, hating, odiando, tá? Então tem uma regra nessa estrutura, que na regra geral a gente vai pôr somente o ing nos verbos, em geral, tá bom? Agora vamos ver algumas regras que vocês não vão poder usar apenas acrescentar o ing, vão ter que tirar algumas letras, ou vão ter que mudar algumas letras, enfim. Tá? Por exemplo, nós vimos sobre o verbo que termina com a letra E no final. Tá? Make. Vou mudar de cor, olha aí, make. Tá? Que é o verbo fazer. Tá? Verbo fazer. Se eu quiser falar fazendo, aí vai mudar a estrutura. Essa é a primeira regrinha, que quando o verbo termina com a letra E, qualquer verbo que terminar com a letra E, para a gente formar o ando, ou endo, ou indo, nós vamos ter que tirar essa letrinha E e trocar pelo ing. Tá? Por exemplo, fazendo em inglês vai ficar make, olha, vai tirar o E e vai colocar o ing. Aí vai ficar making, fazendo, certo? Se a gente for usar outro verbo como o verbo love, né? Olha aí, termina com a letra E, verbo amar. Se eu quiser falar amando, vai ficar lo, vai tirar a letra E e colocar ing, love, certo? Vou escrever uma frase aqui. Ele está fazendo comida. Ele está fazendo comida. Vamos lá colocar essa frase para o inglês, certo? Ele, em inglês, nós vimos que é o he, né? Como já estudamos. Então ficaria como he is, que acompanha ele bem aqui, is, fazendo, making, comida, food. He is make food. Tá? Ele está fazendo comida, certo? O próximo verbo que a gente viu foi aqueles verbos curtos, né? Da última sílaba tônica, como run, né? Que é o verbo correr. Né? Esse verbo aqui, ele é o CVC, certo? Que a gente viu, CVC, que é vogal, consoante, vogal, consoante. E quando na língua inglesa tem o CVC, para ganhar o ing, nós sempre vamos duplicar a última letra, certo? No caso aqui, para ficar correndo, vamos colocar mais um N e depois ing, running, tá? Correndo. O próximo, vamos ver outro, o stop, que a gente viu também, tá? Que é o verbo parar. Se eu quiser falar ele está parando, né, vai ficar stop, como CVC, vai duplicar a última letra, que é a letra P. Mais um P, depois ing, stopping, parando. E assim por diante. O outro que nós vimos foi sobre esse die, né? Deixa eu só trocar aqui de cor. Quando o verbo termina com i e a letra E, né, que é o verbo
verbo morrer, morrendo, se eu quiser falar, ele está morrendo, ela está morrendo. Quando ele termina com o i, o e, qualquer verbo que vai terminar com essas duas últimas letras, o i e o e, nós vamos ter que tirar essas duas últimas letras, tá? O que acontece? Vamos ter que tirar o i e o e, colocar o y e depois ing. Aí esse verbo vai ficar, tá, morrendo, dying, tá? Essa é a regra para esses verbos aí. Verbo mentir, olha aí, verbo mentir. Outro verbo que termina com i e o e, tá? Então vai ficar, vamos retirar o i e o e, colocar o y e depois ing, vai ficar mentindo. Mentindo. E assim os outros que aparecerem com essas terminações o i e o e, tá? É só retirá-los e colocar o y, depois ing, certo? Vamos ver o próximo. Só baixar aqui. Pronto. Então, essa é a pequena regrinha, tá? Para esses verbos. Agora vamos para os exemplos, tá bom? Ele está jogando ing, tá? Ele está jogando soccer. He is play soccer. Opa, nice. Ele está jogando futebol. Tá jogando por conta desse ing, tá bom? Ele está jogando futebol. He is playing soccer. Essa é uma frase afirmativa. No teste de vocês vão ter que passar essa frase e lá vai estar dizendo assim, né? Negativa. Então vamos fazer dessa frase afirmativa, vamos pôr para negativa. Como é que forma a frase negativa? Aí vocês vão ter que olhar aqui nessas estruturas, tá? Então aqui é negativa, então vai ter o pronomes, o verbo to be, esses três, o am, o is e o are, e depois o verbo e o ing na frente, tá? Então como nós já temos aqui o ing, a negativa vem he is, na frente do is vem o not, né? Como está dizendo aqui, está mostrando aqui, ó, he is not. É essa estrutura, sempre essas três palavrinhas aí, tá? O he, o is ou not, ou she, o is ou not, ou we are ou not, tá? Dependendo da frase. He is not, aí vem o play, depois ing e depois o complemento, soccer, tá? Se mudarmos essa frase para a forma interrogativa, como ficaria a forma interrogativa? Aí vocês vêm e olham nessa estrutura. Primeiro vem os verbos to be, aí na frente dele vem os pronomes e depois o verbo mais o ing, tá? Então vamos fazer o que aqui? Primeiro vem o is, depois he play soccer e a interrogação. Professor, por que não vem o not? Porque não é negativa, é interrogativa. É só seguir essa estrutura aqui, tá? Aí não dá para errar. Vamos ver outra aqui, outro exemplo. Ela está cozinhando, cooking. Ela está cozinhando beans? Ela está cozinhando feijão? Opa, interrogação. Ela está cozinhando feijão? Vamos passar essa frase aqui para negativa. Como ficaria na forma negativa essa frase aqui? Aí vocês vêm e olham para cá. Sempre vocês têm que se atentar nos pronomes, tá? Olha aqui, aqui é o she. Vamos ver, she, S-H-E, negativa. Olha o she, então vem o she, o is e o not. Sempre pega logo essa estrutura aqui, ó, que é negativa. Então vai ficar she is not, aí repete a frase cooking beans. Pronto. She is not cooking beans. Ela não está cozinhando feijão, certo? Vamos ver outra frase. Outro exemplo aqui. He, vou colocar aqui que vocês vão fazer essa mesma estrutura. Vamos ver now. Ele alguma coisa agora.
Aí esses verbos que está entre parênteses são esse verbo que vocês vão colocar ing, tá? O sleep significa dormir. Aqui é ele. Então vai ficar ele está dormindo. Esse sinal é agora. Então tá faltando o que? O verbo to be. O verbo to be, vocês vão ver se é o que encaixa na frente do he. Se é o when, o is ou o are. Como é que eu vou saber se é o when, o is ou o are? É só ver aqui que acompanha esse pronome aqui, ó. O he. Aí vocês olham para cá na forma aqui. Olha aqui, he. He. Então, no ladinho dele vem o is. Se for you, no lado dele vão colocar o are. Se for o i maiúsculo, I, na frente dele vão colocar o when. Se for o i, é are. Se for you, é are. Se for they, é are, tá? Então, vamos seguir essa estrutura aqui da afirmativa, tá bom? Então, vamos fazer essa lá. Então, na frente do he, a gente vai colocar is. Aí, o que tiver entre parênteses, vocês vão colocar sleep, a ing, tá? ing. Vai ficar dessa forma aqui, ó. Pronto. Deixa eu fazer outro para vocês aqui. Se for o i, tracinho, vou colocar de novo o now aqui. Now. Aí entre parênteses, vou colocar esse verbo aqui, o die. Opa! Nesse verbo aqui, eu já expliquei sobre a regra anteriormente. Ele termina com o i e o e. Lembra o que acontece quando termina o verbo com o i e o e? Vocês vão tirar, né, o i e o e, colocar o y e depois ing, tá? Essa é a regra para esse verbo aí. Então aqui, ó, o i. O que vem na frente desses três aqui? O when, o is ou o are? Vocês, se não souberem, voltam para cá de novo. É o i, tá? we. Opa, e tá bem aqui, ó. O i então vai ser o are, tá? Então vocês vão colocar aqui na frente do i o are. O i, are, vamos pegar o que está entre parênteses e colocar o ing. Pronto. E nós estamos morrendo agora, tá? Ficou assim, dessa forma. Tá? Então vai ser essa forma que vocês vão colocar dentro dessa estrutura. Então vocês vão estudar basicamente essas três formas: afirmativa, negativa e interrogativa, tá? E vamos estudar essas regrinhas aqui, ó, do verbo que termina com a letra E, tira o E e coloca ing. O CVC, né, duplica a última letra. Quando o verbo termina com I e o E, vão tirar o I e o E, vão substituir pelo Y e depois ing, tá? Aí tem as formas negativa, né, interrogativa, que a gente viu agora os exemplos, tá? Então, foque sempre nessa estrutura aqui, ó. A construção, o I, vê que acompanha ele, o when, you, are, he, is. Sempre fico atento e memorizo o pronome e o verbo to be. Na forma negativa, sempre fique atento, que é o pronome, o verbo e a partícula not, tá? Para ficar eu não sou, eu não estou fazendo alguma coisa. A interrogativa eu vou inverter. Vem primeiro o verbo to be, o when, depois vem os pronomes, tá? Aí o verbo mais o ing. Então foque nessa estrutura que vocês não vão errar e vão tirar uma nota boa na prova, ok? Então é isso. Espero que tenha ajudado. Assiste 2, 3 vezes esse vídeo para vocês dominarem, tá bom? Até logo, até amanhã. See you, bye bye.